Pega a história de Votorantim, abre o livro do Aloísio. Votorantim foi fundada a partir de Porfírio, porque a fábrica veio. Eu falo, peraí, meu bisavô estava lá fazia 50 anos antes, como é que é isso? Daí você vai atrás, você vai ver, e aí você dá uma outra luz para a história. Não, aquilo é verdade também, mas uma outra dimensão, né? A história oficial fica aquela, né? Imagina. E precisa, memória, né? As memórias de Votorantim. Uma cidade somente se desenvolve e cresce quando valoriza a sua história. Porque todo mundo sabia, né? A vida de todo mundo ali, né? O caminho aberto para nós era a Votorantim, aliás, para todos, porque a Votorantim era assim. Meu pai chegasse e falava para o gerente, olha, tem o meu filho lá, uma idade tal, manda ele aqui. Nós aqui em Votorantim, nós tínhamos um privilégio. Nós, 14 anos, nós já tínhamos empregos garantidos na indústria Votorantim. Naquela época aqui em Votorantim, tinha muitos operários. Chegou a ter quase 6.000 pessoas só na fábrica de tecidos. Os meus pais também trabalhavam na Votorantim. O meu pai era chefe da elétrica e mamãe era tecelona. A fábrica Votorantim apoiou muito a gente enquanto a gente morou lá em Votorantim. Nossa, dava todo o apoio, sabe? Porque as casas, nós não cobrávamos praticamente nada de nós. Mas nós tínhamos um controle na luz, na luz. A luz nossa era controlada. Só que aquele tempo não era do Dr. Moraes. O diretor, presidente, dono da indústria Votorantim, na época, que era o comentador Pereira Inácio. Como meu pai trabalhou muito próximo a ele, tinha uma relação de conversas com ele e tal, né? Administrava a fazenda que era a menina do olho dele, administrava 2 hidrelétricas dele. Ele era um senhor muito simpático, ele gostava muito dos operários. Quando ele vinha para as visitas, ele ia em toda a sessão para as visitas, cumprimentava todos, muito simples. Ele veio de Portugal, ele era um sapateiro lá, né? Esse sapateiro que ensinou a profissão para ele quando ele chegou no Brasil, morou até a morte na Fazenda São Francisco, sob as expensas dele. Quando ele quis instalar a indústria aqui, ele não tinha experiência nenhuma. Então o que ele fez? Queria se aperfeiçoar mais para instalar as máquinas aqui. O que ele fez? Ele foi para os Estados Unidos, se empregou lá numa indústria lá como operário comum, não contou para ninguém. E ficou trabalhando lá 3, 4 meses, junto com os operários simples, aprendeu todo o serviço que tinha lá. Quando ele conseguiu o que ele queria, que era realmente adquirir aquele conhecimento que ele precisaria para a indústria dele,
O que ele fez? Ele marcou um jantar lá e convidou todos os donos da indústria onde ele foi empregado, né? E durante o jantar dessas pessoas ele se identificou quem que ele era, né? Ele tinha vindo lá para aprender tudo e ele pediu, agradeceu aos donos da empresa e pediu que todo o ordenado que ele ganhou lá fosse devolvido para os operários mais simples. Ele não ficou com nenhum dinheiro. Essa passagem, né? Um homem, eu acho que hoje em dia não tem uma pessoa que faz isso, entendeu? Então o Perinácio para nós aqui é que nem o Papa no Vaticano. Ele vivia com o operariado dentro da fábrica, ia na sessão, ele não tinha orgulho, nem a família dele. Mas é uma pessoa 100% Zé Bom, viu? Ele chegava, que nem quando tinha festa do 1º de maio, aí do campo, ele estava para o meio do operário. Ele não se juntava com a turma grande lá, ele ficava para o meio da turma lá do operário. No 1º de maio lá, o Votorantim matava lá não sei quantos boi lá. O pessoal de lá saía bem. Aquela churrascada, uma bacia, pinico, cheio de carne que sobrava lá. Muita festa, dava um sanduíche pro pessoal, banda tocava o dia inteiro, era uma delícia, se passava um dia inteiro festando. Tinha 15, 20 barril de chopes espalhados pelo campo inteirinho. 10, 12 churrasqueiras. Vinha de Sorocaba, enchia de gente, comia carne e bebia chopes o dia inteiro. E à tarde o pessoal levava para casa, regador de chopes. Isso era assim, lazer votorantinense. Aqueles tempos, o lazer aqui era baile, Clube Atlético Votorantim. Fazíamos baile, não dancei muito, não sei dançar. Fiz os outros dançar, isso sim. Era animado o salão ali. E eles faziam os bailes aos domingos, por causa de ser todo mundo operário. Aí quando começava a música, vinham tirar para dançar. Você não podia dizer não, que você escada do mapa não dançava mais. Que eles falavam a tábua, né? Eles diziam tábua, né? Ele ia tirar a moça para dançar, ela falava. Você não. Aos domingos tinha um show dominical que a fábrica proporcionava um entretenimento. Então vinha cantores, tinha brincadeira, tinha prêmio, tinha isso, né? Tinha carnaval na praça, tinha carnaval no clube. O carnaval nosso era lindo. O carnaval não era uma bagunça, era de família só. Vai lotado o clube. Foi uma época muito gostosa, o carnaval de Votorantim foi muito famoso. Aqui as famílias, era o carnaval genuíno mesmo, onde as famílias participavam, com todo mundo aqui. É um negócio que toda a família ia brincar no carnaval, não é que nem hoje. Ia tudo mascarado, mas um sabia quem era, quem não era, sabe? As esposas ficavam pulando lá em cima, os homens iam lá embaixo no mar, lá, beber. Não saía uma briga, saía um empurrão. Tinha lança-perfume, mas sabia usar. Eu me lembro que eu que fazia as decorações do clube, fazia aquelas caretas, as datas alusivas, fazia aquelas coisas lembrando a alegria. Tudo era da Votorantim. Cinema, clube. Então a Votorantim sempre proporcionava jogos no Atlético ali, no jogo. Tinha um campo de futebol que era a coisa mais linda. Quantos jogos eu fui assistir lá, futebol? Eu escutava o pagamento, eu assisti Palmeiras e Savoia, aí... E o primeiro jogo do Palestra Itália, hoje Palmeiras, foi aqui em Votorantim. Jogamos contra o São Paulo, até eu tinha há pouco tempo uma fotografia, o Dr. José Emílio de Moraes, Leônidas.
E vinha time bom de lá. Vinha Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Portuguesa, tudo vinha jogar aqui. O Votorantim sempre brilhou no esporte. O futebol começou aqui quando o grupo Votorantim trouxe os italianos e os ingleses para montar as fábricas, que os teares, as peças, todas essas coisas aqui. Então esses italianos, na hora de folga, eles praticavam futebol aqui. E com isso foi criando o futebol aqui em Votorantim. E foi fundado o antigo Savoia, o Esporte Clube Savoia. Dizem, inclusive, que o Savoia foi o clube mais velho de Votorantim, mais antigo daqui do Brasil, porque ele foi fundado em 1º de janeiro de 1900. Meu pai também foi ligado muito ao Clube Savoia. Depois ele ficou anos sustentando o clube. O Savoia, inclusive, foi considerado o esquadrão de ferro. Por quê? Porque todos os clubes que vinham jogar aqui em Votorantim perdiam para o Savoia. Aqui ele não perdia. Depois que nós desfez o Savoia, foi fundado o Clube Atlético Votorantim. Daí sim, foi mantido pelo Grupo Votorantim, entendeu? O Votorantim dava tudo, oferecia emprego para os jogadores que vinham jogar aqui. E dei sorte, saí bem. E aí fiquei como titular do time. E fiquei no time até não poder jogar mais. Fui até um jogador nosso aqui, foi para lá para o Santos. E pegou amizade com o Pelé e trouxe o Pelé para cá. E fomos jogar contra o Estrela da Saúde em São Paulo, praticamente a decisão do título, né? E a Votorantim ofereceu um caminhão de cimento para o time lá. Para abolir o jogo para nós. Mas os jogadores não tinham ordenado, viviam de bicho, não aceitaram. Aí o diretor falou, olha, dou 500 mil reais cada um, se vocês ganharem esse jogo. Nossa, ficamos... Dá a impressão que estavam os 11 dopados. Que nem louco, 500 mil reais? O funcionário da fábrica precisava trabalhar quase um ano para ganhar aquilo. Ganhamos o jogo de 2-0. Nós, o jogador não pagava cinema. Nós não pagava cinema, não pagava bar, cigarro, cerveja. Não pagava nada. Lá só ganhava bem tecelão, fundidor, que era por quilo, e estampador, que estampava por metro também. Os outros seção ganhavam um salarinho só. Naquele tempo o tecelão tinha valor, ganhava mais que qualquer um. Nosso salário sempre foi pequeno. O salário mínimo do menor de idade era 75 merréis. O adulto ganhava 150. O trabalhador reclama é melhor salário. Nós nunca ganhamos um salário adequado. Meu pai ganhava um salário mais ou menos, né? Ele ganhava, naquela época, 400 reais era dinheiro para bastante, né? Porque o Votorantim, eles pagavam, recolhia a família inteira, mas pagavam um salário pequeno. O salário de um e dividiam para dois. Quer dizer, todo mundo trabalhava, mas ganhava pouco. Então ele dava emprego para 10 filhos de uma família, mas o salário era... Entende? Se você fosse somar o salário dos 10, dava o salário de um. Um tempo fizeram um refeitório lá, né? A turma pensava, agora, o Votorantim está dando comida para a turma. Não era dado, era comprado, porque pagava pouco. Mas tinha salitre na comida lá, que nossa senhora, que era bom para engordar porco. Eu pedi para o gerente e alugou essa casa para mim. Não pagava nada. E quando ele arrendou a fábrica aí, ele vendeu todas as casas para os operários com preço bem pequeno.
pequeno e para pagar em bastante vezes. Sempre moramos na casa da vila. Morava na casa da fábrica e não pagava aluguel também, não pagava luz, não pagava água, não pagava nada. Fui conversar com o gerente e falei que ia casar, que eu gostaria. Ele me deu uma casa e nós moramos lá. E era um preço simbólico. O aluguel era simbólico, era quase de graça, vamos dizer assim. Casa de graça, água de gás, luz de graça, lixo, tinha que umas carroças soda que tiravam o lixo, tudo de graça. E o salário do pessoal era livre, né? Tudo não pagava nada, né? A gente fazia eles ver que a casa de graça não enchia a barriga de ninguém. Que a casa de graça não calçava ninguém, não vestia ninguém, não alimentava ninguém. Porque tinha o salário, tinha a casa de graça, mas um salário pequenininho, que você não podia comprar quase nada. Eu achava bom porque ele tinha bom coração. As pessoas iam completando os filhos, completando a idade, ele mandava chamar, ele já sabia. Completava a idade para trabalhar, ele mandava chamar, já mandava registrar, já ia trabalhar. Seu Matias Gianola, de saudosa memória. O Matias tomou conta de tudo, e com presteza, com mão firme. Foi um gerente muito enérgico, bom também. Era justo. Inclusive nós jogávamos baralho quase toda noite aí na casa do Pedro Rangel. Ele mandava em Votorantim, mandava em Sorocaba. Mandava tudo na polícia, tudo. Quando tinha de prender alguém daqui, lá, brincava, ele ligava lá e soltava na hora. E ele entrou na Votorantim como um simples varredor. Fazia café, varredor, varria. Adquiriu confiança do doutor José Antônio de Moraes. O desmembramento começou na fábrica de tecidos, chama Matias Gianola. Praticamente começou na minha farmácia. Ali chegou Matias Gianola e começou comigo. Ele queria conhecer o Zeca Padeiro. Aí apareceu o Angel e a turma inteira do desmembramento, né? Então ali acho que foi o começo. A emancipação começou exatamente por falta de água. Eles se reuniram no sindicato nosso para falar sobre isso. E eles, na época, eles falaram, que culpa temos se não chove? Isso revoltou o pessoal. Os primeiros movimentos de emancipação começou em 61, certo? Já havia algumas pessoas assim pensando em emancipar, porque a gente via que Sorocaba arrecadava muito aqui com o Grupo Votorantim, em termos de impostos, e não retornava nada, né? Nós não tínhamos aí rua asfaltada, faltava luz, faltava água, os postos de saúde eram precários. Eu quero que você dê uma volta aqui para o Votorantim para ver a miséria que tem aqui, porque Sorocaba não nos dá a atenção que a gente merece. E aí começou a luta pela emancipação. Mas realmente o movimento somente tomou assim corpo maior quando o Grupo Votorantim assumiu realmente financeiramente a campanha. Tinha a turma do não que não queria. E tinha a turma do sim que queria. E fez aqueles panos, sabe, cocinho. Aquela pano bonito. Então ele mandou confeccionar uns coraçãozinhos, sim, 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 sim. E o pessoal do sim, tudo camisa do sim, as meninas blusas de sim, saia do sim. E distribuiu para todo o povo. E a gente ia enrolada naquele pano lá. Mas foi um trabalho lindo. Você precisa ver Votorantim todo se movimentou. Seu Matias Gianola, sabendo que eu trabalhava com desenho, que eu tinha criatividade, né? Ele pediu para que eu criasse 2 personagens, um que representasse Sorocaba e outro que representasse Votorantim. E eu criei uma mocinha que seria Votorantim, que era Cidade Nova, que ia surgir, que ia começar, era uma moça. E o senhor já idoso que representava Sorocaba. E o senhor idoso pegava todo o dinheiro da mocinha. Então a mocinha pegou o dinheiro do homem que tirava dela e fugiu com o dinheiro. E criou uma cidade nova, que seria Votorantim. Lembro do pessoal que voltavam os ônibus em São Paulo para fazer apoio lá na Assembleia, que realmente fosse
aprovado o desmembramento de Votorantim. Fui para São Paulo, fui assistir na Câmara de Deputados a votação e a turma votou o sim pela separação. Mesmo assim, tivemos 1000 e poucos votos contra. O plebiscito foi no dia 1º de dezembro de 1963. Quando 3.099 votorantinenses sufragaram o sim, né, e apenas 1000 e poucos não, e Votorantim se tornou uma cidade independente, ganhando um ponto no mapa do estado de São Paulo como uma nova cidade. Tinha os que era do contra aqui, não é? Que era o Juvenal de Campos, era do contra. E Sorocaba também não queria que eles lembrassem, né? Porque ia ser prejuízo para ela. O grupo dos não era liderado pelo meu tio, Juvenal de Campos, que era deputado na época. Mas no fundo, eu acho que eles não eram contra por ser contra. É que eles saíram na greve de 45, parece, do grupo Votorantim, então eles tinham medo que no momento que Votorantim emancipasse, ficasse sob o feudo do grupo Votorantim, o Votorantim que fosse dar as rédeas aqui. Ainda mais que o seu Matias Janola assumiu a coordenação da campanha, eles tinham medo. Eu era contra a emancipação. Que aqueles que eram contra eram comunistas. Era o que falavam na época, né? Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. A emancipação favorecia só o lado da fábrica naquele tempo. Porque com a emancipação, Votorantim teve prejuízo muito grande economicamente. Não foi bem contra o desmembramento, foi medo da indústria, Não tinha condições de desmembrar lá. Ali correu dinheiro. A Votorantim pagou a Assembleia Legislativa aí. Então eles foram manipular o dinheiro. Aí desmembraram. O culpado deles, para desmembrar a cidade, ia ter tudo primeiro. Vai desmembrar? Tem para fazer fora, tem para água, tem para fazer delegacia, tem. Desmembra só para criar político. Vai criar cargo político. Vereador ganhando um monte de dinheiro, não pode nada. Quando fundou a prefeitura, em 1965, em 9 de agosto, por coincidência, o dia do meu aniversário, eu recebi esse presente. O prefeito atual, Pedro Augusto Rangel, me contratou para prestar serviço na prefeitura. Eu fui a terceira funcionária e a primeira mulher a trabalhar na prefeitura de Votorantim. Na prefeitura, eu nunca senti preconceito nenhum por causa de ser mulher, isso aqui. No salário, sim, né? Então, os meus companheiros foram do diretor disso, diretor daquilo, diretor não sei o quê, diretor não sei o quê. E eu, o que sobra para mim? Você ficou escriturária. O imposto que pagaram em Sorocaba 0,30, eles fizeram aqui 0,18. Baixou 0,12% o imposto em indústria e produção. Então, a Votorantim, tecido, cimento, papel, deixou de pagar um caminhão de dinheiro para a prefeitura. Então, nosso pensamento deu certo. A gente sabia que eles queriam desmembrar para não pagar imposto, para fazer imposto de acordo com a vontade deles. E fizeram isso. Naquele tempo, cada município tinha seu salário. Então, Sorocaba tinha um salário, Votorantim poderia ter outro salário inferior. Então, de medo de Votorantim ser o salário inferior, então houve um trabalho para Votorantim assinar um documento que não ia mexer no meu salário. De fato assinou e saiu, todo mundo leu. Batalhamos, ganhamos, eu tenho a carteirinha que está aí, de vanguardeiro, e
Vanguardeiro eram as pessoas que se dedicavam de corpo e alma ao movimento, né? Eu sou, inclusive, tenho até diploma de vanguardeiro, eu e meu pai, né? Nós somos vanguardeiros. A gente tinha até uma camisa escrito sim. E Votorantim foi crescendo nas laterais e por fim desmembrou. Mas foi bom. Foi muito bom porque o Votorantim se tornou independente, né? E hoje vive sozinho a vida da cidade, né? Quando o Votorantim foi considerado emancipado, a festa que foi feita aqui em Votorantim só pode ser lembrada como um final de Copa do Mundo. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no couro. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no O Votorantim inteiro saiu às ruas, buzina de carro tocando, as igrejas tocando sino, foguetes. Nossa, foi uma alegria imensa o dia que Votorantim se tornou emancipado de Sorocaba. Todo votorantinense que viveu isso, tenho certeza, nunca mais vai esquecer esse momento. Foi uma alegria, tudo cantarolando. E depois em Votorantim era só festa, por causa de separar de Sorocaba. A primeira gestão foi nossa, foi dos quem desmembrou. Segunda nós já perdemos. E no final das contas, quem não queria o desmembramento foi até prefeito de Votorantim, foi até vereador, que é o Luiz. Eu fui vereador, eu votei na Câmara, né? Que nem eu falei para você, o imposto à indústria e profissão, que eles abaixaram de 0,30 para 0,18, eu votei contra e denunciei no jornal, na rádio, que o Grupo Votorantim estava fazendo na Câmara Municipal, os vereadores fazendo, eles abaixando imposto para o grupo pagar, aumentando para a população pagar. Porque quanto menos a Votorantim pagasse de imposto, mais a cidade tinha que pagar para manter a cidade, não é isso? Então, e quando eles abaixaram de 0,30 para 0,18, eu denunciei pela imprensa, escrita e falada, e o gerente da Votorantim, o senhor Matias Janola, me chamou lá no escritório um dia. Eu estava trabalhando na fundição. Chegou meu chefe e falou: ô Luizão, o Matias quer falar com você no escritório. Eu peguei e fui lá. Cheguei lá, entrei, me apresentei, ele mandou entrar. Entra aqui. Entrei lá. Falei para ele: o que o senhor quer de mim? Ele falou: quero que você passe do meu lado. Eu falei: o senhor quer que eu passe do seu lado? Trocando o quê? Eu tenho meu idealismo, eu tenho meu grupo, eu tenho meus pontos de vista, meus pontos que eu defendo, que não bate com o seu. O senhor defende uma coisa, eu defendo outra. Não vai dar certo a gente junto. Esqueça isso, passe para o nosso lado. Passe para o meu lado, que eu dou faculdade para suas duas filhas até se formarem, no que elas quiserem. Eu dou um carro para você, não novo, usado, mas um carro bom, novo, para você passar do nosso lado. E dou um dinheiro por cima, porque você está ferindo o interesse do Grupo Votorantim na região, com essa sua declaração pela imprensa escrita e falada. Falei: Matias, o senhor tem 7 puxa-saco? Por que quer mais um? Ele falou: 7 não vale um, quero você. É você que me interessa.
Falei, só que o senhor não vai ter, o senhor quer, mas o senhor não vai ter. Porque eu não estou vendo. Eu tenho meu idealismo, eu tenho meu ponto de vista, que não bate com o seu. Portanto, nós não vamos fazer vida juntos. Tá logo, passa bem. Passou um mês, tornou a chamar. Ofereceu outra vez a faculdade para minhas filhas, ofereceu o carro, ofereceu o dinheiro e ofereceu uma casa fora da vila para ir morar. Eu não quis. Eu fui embora. Eu fui trabalhar. Chamou a terceira vez. Cheguei lá, ela falou para mim, moço, o senhor parece que é meio durinho mesmo. Mas nessa vida a gente se compra tudo. Não esqueça disso. Tudo tem preço. Oferecer mais um pouco. Eu dou a faculdade para as duas filhas até se formarem, dou uma casa fora da vila, dou um carro, dou uma gaita boa, boa mesmo por cima, aí dou um carro. Se passar para o nosso lado, passar a defender o grupo Votorantim. Porque a gente com dinheiro compra qualquer coisa. Compra de 1 quilo de carne até 50 quilos de carne. Chega no açougue. Chega no supermercado, enche 1, 2, 10 carrinhos de compra, só tem dinheiro. Chega aí numa loja, compra um terno, 2, 10 ternos, só tem dinheiro. Você não quer essas coisas? Foi que era, mas não assim, me venderam. Olha, irmão, com dinheiro a gente tem qualquer coisa. Eu estou oferecendo para você não quer. Falei assim, Matias, me dá um tempinho. Ele falou, pode falar. Quando eu cheguei aqui, que o senhor falou que com dinheiro a gente compra desde de costela até filé mignon. 1 quilo, 10, 50, 100 quilos, só tem dinheiro, não é verdade? Eu falei, e é verdade. Falei, não é verdade. Eu estava com uma blusinha velha, sabe, minha rustida, aqui a blusinha assim. Falei para ele, olha, você está vendo essa carne aqui? Essa carne aqui é de brasileiro. Deus me deu, é minha. E não está à venda. O senhor pode comprar toda a carne do mundo, mas essa o senhor não compra. Passar bem. Peguei e fui trabalhar. Aí ele ficou louco da vida. Aí começou a me denunciar no DOPS. Como agitador, comunista e subversivo. Me pôr na cadeia, né? Começou a perseguir. Aí eu passei mal, viu? Fui pro DOPS 4 vezes, eu sei que eu passei lá. Fui perseguido. Eu morava na Barra Funda naquele tempo. Iam bater na minha janela de noite, dar pedrada na janela de noite. Eu sofri bem, viu? Só eu sei que eu passei. Mas não me vendi. E não me arrependo. Minhas filhas não se formaram em nada, porque eu não pude pagar estudo para eles. Também não quis me vender para ganhar estudo. Elas não se formaram. Estou aqui, tocando a minha vida. Ah, para mim ele foi um péssimo gerente, né? A fábrica montava tudo. Montava as barraquinhas e tinha os festeiros, né? Era tradição já, vinha muita gente para Votorantim, vinha Sorocaba inteiro ia na festa lá. Mas a nossa festa junina é muito famosa, tem quase 90 anos, né? 86 anos de existência. Porque a única coisa que tinha aqui naquele tempo era a famosa festa São João, que era lá. Nós chegávamos naquela festa São João, uma loucura. Uma praça pequena, montoeira de gente, aquela queima de fogo, né? Eu lembro até do tempo que, naquele tempo não tinha esses espetáculos pirotécnicos que tem hoje, modernos, tudo longe, né? Naquele tempo se resumia naqueles rojões de vareta, você lembra? Eu lembro que tinha um senhor aí da Votorantim, um antigo funcionário, essa parte ficava a cargo dele, então ele ficava andando pela festa, cheio de rojões, assim, né? Em determinado momento, assim, ele acendeu o cigarro para ele. Eu tinha medo daquilo. Naquele tempo, a festa junina era nesse largo aí, frente da igreja, sabe? As barraquinhas eram naquela rua. Mas era mais aconchegante, sabe? E era uma festa realmente religiosa, entendeu? A pessoa fazia com aquele amor, aquela devoção. E outro detalhe que chamava a atenção, tinha um tablado grande, sabe? Que era maior que o quiluxo da época. Então,
tinha o conjuntinho de Seresta ali do lado, na festa junina, e eu ficava tocando ali, todo mundo dançava ali, viu? As festas juninas antigamente eram festas da igreja. Erguia o mastro com os 3 santos, Santo Antônio, São João e São Pedro. Votorantim era uma cidade muito religiosa. Quando eu cheguei aqui no ramo evangélico, você tinha as igrejas, mais as chamadas igrejas tradicionais, né? Isso é 44 anos. Então você tinha presbiteriana, a nossa presbiteriana independente, aí veio a igreja batista, né? E a igreja Assembleia de Deus, que está há bastante tempo aqui, e congregação cristã no Brasil, parece 5 ou 6. Espírita, tinha até uma tia minha, que era mãe do papai, ela tinha um centro espírita. Ela proporcionalmente tem um alto índice de pessoas evangélicas, isso já há anos. Presbiteriana, daquela igreja aí de Votorantim, a primeira igreja. Foi meu avô que deu o terreno, meu avô que mandou construir, né? Acho que na década de 50, a fábrica fez o Hospital Santo Antônio, né? E para manter o hospital, eles trouxeram essa ordem da Itália, a Consolata. E daí vieram os padres da Consolata. O primeiro padre que veio foi o padre Lívio, mas naquele tempo não podia entrar na igreja de calça comprida. As mulheres tinham que entrar sempre de manguinha, né? Roupa de manga e saia. Ah, namoro tinha que falar com os pais, né? Se os pais autorizassem, namoravam, senão não namoravam. A paquera não era que nem agora, não. Era muito sério, sabe? Agora, se fosse que nem agora, era melhor ainda. Porque agora, primeiro era muito sério. O pai dela trabalhava para cimento. Um dia ele viu nós passeando na bolacha lá, namorando, ela falou, quem é aquele rapaz que está namorando? Ela falou, ele tem que vir falar comigo. Fui lá, ele já queria marcar o casamento. É aquele tempo antigo. Os homens vinham de um lado e as mulheres do outro. Para conhecer, para ver quem a gente escolhia. E naquele tempo, na praça, os moços andavam assim e as moças andavam assim. Para encontrar, certo? Naquela época fazia. Só que a gente era molecão, sabe o garotragem da gente? É uma camisinha de flanela e uma alpargatinha no pé. Nem sapato que tempo não tinha para comprar dinheiro. A brincadeira que nós tínhamos é nadar no ribeirão que tinha ali, que existe até hoje. Era uma vida mais dinâmica, né? E mais saudável. Fazer bola de pano, de meia e jogar na rua. Esse era o nosso divertimento. No tempo de moleque eu perdi a unha do pé para fazer bonita para as meninas. Praticamente era isso, caçar passarinho, pescar e jogar futebol. E sábado no cinema. 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 O que eu mais gostava era o cinema. Era a única diversão que existia aqui em Votorantim, era o cinema. Era o ponto de encontro do povo aqui de Votorantim. Antigamente tinha um cinema na Barra Funda. Eu me lembro desse cinema da Barra Funda também. Que era um cinema, já na época do cinema mudo. Que tinha uma orquestra, uma pianista e tinha uns músicos que tocavam enquanto passava o filme, porque os filmes eram mudos, né?
apresentei quando era aqui em cima, que era mudo. Depois passou lá onde é o clube agora. Inaugurou com um filme chamado A Noite Sonhamos. Que era com Cornel Wilde, que foi um filme muito interessante sobre a vida de Chopin. Nós tínhamos o Beranger, Francisco Beranger, que era o nosso administrador lá do cinema, o gerente, né? Nossa, ele era ótimo. Cuidava muito bem, o cinema era muito limpinho. Você lembra o Beranger que tomava conta? Durante muitos anos. Porque comia o amendoim e pisava em cima para fazer barulho, e o Beranger vinha e tirava para as orelhas. O Beranger suspendia aquele que fazia bagunça. Aquele que fazia bagunça. Ficava suspenso. E tinha sempre os malandrinhos, mas era uma malandragem deliciosa, Ele pegava no pé, os namorados lá se beijavam, ele ia lá com o farol, tirava fora, ficava bravo, só vendo. Ele era enérgico para isso, sabe? Não podia pôr a mão assim, não podia dar um beijinho no cinema, não podia. Não podia, porque o Beranger tirava fora. Gritavam e ele tirava fora, deixava suspenso. Depois de uns dias deixava entrar outra vez. Ele trabalhava na fábrica e lá onde era a creche de primeiro era o cinema, sabe? E lá ele via quando vinham os viajantes de filme, e ele ficava ali olhando, sabe? E dali ele pegou a maneira de funcionar e gostou, viu? Eu acho que todo o pessoal do meu tempo, da minha geração, nunca deve esquecer do Cine Votorantim, né? O cineminha passava cada filminho ruim, geralmente filme mexicano, sabe? Passava aqueles filmes do Mazzaropi, do Glória de Magro. Quando passava um filme do Mazzaropi aqui, era coqueluche, formavam filas extensas aqui em Votorantim para assistir o filme. Como é? Esse negócio aqui não funciona agora? O pessoal gostava muito, era quando passava o filme Mazzaropi. Aquilo dava enchente no cinema. Quando passava o filme do Mazzaropi, fazia fila. Inclusive, ele às vezes acompanhava a fita e vinha junto. E eu me lembro um dia que eu estava de porteiro no cinema, pegando as entradas das pessoas que entravam, né, e tal. E daqui a pouco eu vi um senhor que vinha subindo, uma pessoa que vinha subindo, e vinha andando meio assim, tipo jegue, tipo caipira e tal. Eu olhei meio de longe e falei, ué, parece que é o Mazzaropi, aquele homem. E ele veio, quando chegou perto, era o Mazzaropi. Ele veio, foi condecorado, né, com bastante alegria. E quem veio também foi o Roberto Carlos. O cinema funcionou até meados de 1972, quando começou realmente o apogeu da televisão. Que carro é esse? Este é um Volkscargo. Temos 15 para dar a você. Basta que você faça uma compra em qualquer das 14 lojas Garbo. Mesmo que seja um lenço ou uma gravata. Você nem imagina as coisas que podem acontecer quando você sair com a nossa roupa e um Volkscargo. Nem imagina. Geladeira a gente tinha, porque precisava, né? Tinha várias geladeiras lá em casa. Liquidificador não tinha. Quando saiu o liquidificador, eu que vim fazer o curso aqui em Sorocaba. Esta é uma dona de casa feliz. Ela com toda a sua família no início de mais um dia. E já no café da manhã, ela conta com Valita. Útil, funcional e elegante, o liquidificador Valita, perfeição absoluta, moe carne, bate maionese.
maionese que fazia no liquidificador, que saiu maionese, imagine, é uma coisa nova também, porque não se fazia isso. Você viu porque quem tem valita tem tudo? Naquele tempo nós tínhamos o quê? Tinha um cinema, que era o grande astro da televisão, buscou tudo isso aí, certo? Daí começou a diminuir a frequência do cinema. No fim, o gerente mandou fechar, aonde ele chorou. Chorou de verdade, porque ele tinha amor por aquilo, sabe? Foi uma pena quando acabou, viu? E ora come si fa? Il paese resterà senza divertimenti, senza niente. Ma chi li ha i soldi per ricostruire il cinema? O gerente falou, nós não podemos mais funcionar por causa da alta de preço. Fazia teatro com o grupo do Pedro Salomão José. O Pedro era diretor no Recreativo. Então lá no clube a gente fazia os ensaios de teatro, depois começamos a ensinar teatro para a criançada. Jornal é um órgão de trabalho, de perseverança, que vai junto, que acredita, que é o nosso caso. Depois, em 1977, já com vivência em Votorantim, já conhecendo muita gente que aqui morava, até pela lida jornalística, conhecendo as pessoas, eu e mais o Celso Ribeiro, que é o Marvadão, nós viemos implantar a Folha de Votorantim. Ele saiu às ruas no dia 8 de dezembro de 1977, foi lançado oficialmente numa solenidade no Parcão aqui. O jornal ele vive o dia a dia de uma cidade. Então, ele por obrigação, ele tem que conviver com todos os segmentos da sociedade. Bom, eu fui músico, sempre fui músico, né? Então, onde tinha música, eu estava presente. Depois eu fiz um conjunto aqui em Votorantim. Também toquei 10 ou 12 anos. Mas morreram todos, acabou o conjunto, acabou tudo, eu fiquei sozinho. Eu era criança, quando eu comecei no negócio da música, eu tinha uns 10 anos. Agora, tocava o bumbo, né? E quando o bombeiro não vinha, que ele fartava não vinha, meu pai queria que eu fosse, porque ele sabia que eu tinha prática, né? Então eu falava para ele, pai, se o senhor comprar 400 reais de bala para mim, eu vou, senão eu não vou. Tinha uma banda que chamava Briosa, que era da indústria, e outra que chamava Teimosa. A Briosa ocupava sempre o coreto, porque era da indústria. E a Teimosa, uma que se formou, a Revelia. Foi um sacrifício para formar a banda, dizia a banda Teimosa. Ela ocupava fora do coreto. Mas quando tinha algum desfile, alguma coisa, as duas bandas participavam. O pessoal da fábrica tinha uns pais dele que era... não sei o que tinha, era invejoso e queriam desmanchar a banda. Não queria que nós tocasse a banda, queria que só eles tocassem a banda. Teimosa era a banda do nosso pessoal, que era a oposição do grupo Votorantim. E a gente disputava, né? Ia sábado, domingo, tocar pra lá, pra cá, né? Mas o pessoal, onde a banda Teimosa ia, enchia de gente atrás da banda. E a banda da fábrica não. A banda da fábrica, o pessoal pegaram antipatia pela banda da fábrica. Sempre depois da missa, no sábado. Né? E o padre fazia questão, não tocava a banda enquanto não acabava a missa. Né? Eles ficavam todos lá, os músicos esperando acabar a missa para começar a tocar.
A educação é diferente. A de hoje e a de 70 anos atrás, né? E a escola também era levada muito a sério naquela época. A criançada, olha, eu acho que aprendia muito mais do que atualmente. A infância naquele tempo era muito pobre, né? Para ir na escola não tinha isso que tem hoje. O aluno tem esses tênis caríssimos, né? O uniforme é caríssimo, né? Naquele tempo não tinha isso aí. A minha mãe fazia meus cadernos de resto de papel de embrulho para mim na escola. O meu uniforme era feito desse saco de farinha de trigo, de padaria, ela comprava e fazia o meu uniforme. Agora, o meu lápis, para não terminar logo, eu punhava na ponta, que era para me usar até ficar assim. Não podia comprar outro. Não tinha possibilidade. Eu estudei daquele jeito. Sempre estudando à noite, né? Porque o operário tem que trabalhar à noite, né? Todos os meus colegas estudavam à noite naquele tempo. Estudar de dia era um privilégio de poucos naquele tempo. Naquele tempo só tinha o grupo escolar, o Comendador Pereira Inácio, que desde 1920 era do grupo Votorantim. Só em Sorocaba que tinha ginásio, né? Que não tinha. Fui convidado a ser instrutor no Senai. E o Senai para ensinar tecelão, fiandeiro. E depois aperfeiçoou parte de mecânica também, tudo. O Senai, ele foi desde 1942. Porque eu fui da terceira turma. E aí, quando o Votorantim desmembrou, começaram assim os parques infantis e começou a melhorar a educação, ginásio aqui, e aí começou a melhorar a educação. E por volta da quinta, sexta série, eu tinha meus 11, 12 anos, houve um evento por épocas do aniversário da cidade, foi nesta época, feito pela Secretaria da Cultura. Foi feita uma eleição dentro da escola para que fosse eleito prefeitos. Outras escolas também levaram representantes de alunos. Daí esses representantes fizeram uma eleição entre eles. E daí nessa eleição eu acabei ganhando como o prefeito. Mas eu sei que naquele dia eu passei o dia todo na cidade, na prefeitura. Eu despachei, eu fui a programa de rádio, eu me lembro que eu assinei uma portaria, isso deve estar assinado lá até hoje, se guardaram isso nos arquivos, né? Eu almocei na casa do prefeito, né? Eu fui buscado e levado de volta para casa no carro oficial, né? Saí nos jornais, saí no Cruzeiro. Naquela época não tinha tanta TV assim, senão com certeza tinha saído também. E esse título eu tenho até hoje, de único prefeito mirim. Depois nunca mais a cidade promoveu isso. Aqui nós quase não tínhamos crime, encrenca, essas coisas, não tinha. Não saía briga, não saía mais nada, era uma paz. Sabe quanta polícia de Votorantim? Sabe qual era o maior efetivo de polícia aqui em Votorantim? Você não sabe disso. Era o Câncio. Antigamente só tinha uma tramelinha na porta, um trinco, punha o trinco na porta, saía, podia sair tranquilo que ninguém mexia. Todo mundo alugava suas casas e aquele tempo não precisava nem fechar a casa. Então você deixava a porta aberta. Naquele tempo ninguém entrava na casa do outro. Agora é um perigo, viu? E havia muita honestidade. As casas de Votorantim não tinha fechadura nenhuma. Às vezes esquecia alguma coisa na porta, outro dia estava lá. Hoje, se descuidar, levam até a casa da gente, com a gente dentro. Então não tinha perigo de ladrão, não tinha perigo de nada. Você podia sair, largar a casa aberta, que não tinha perigo de nada. Hoje, se vocês descuidarem, eles vão até você. Votorantim, ela tinha a rede ferroviária, né, própria, que era a Estrada de Ferro Elétrica Votorantim. Tinha muito operário daqui de Sorocaba.
Iam enormes vagões, trens, né? Vinha 4 carros de bonde. O bonde é o trem, né? Que chamavam de bonde. O bonde saía da Paula Souza, passa ainda até a linha aí, né? Pegava lá na Vila Assis. Existia o bondinho para os homens e o bondinho para as mulheres. Que ia separado, né? Não andava junto. Esse bondinho era composto do bonde, motor, né? Mas que levava a gente, e 4 carros. Reboque, você vai lá, todos. E vinha cheio de gente de Sorocaba para trabalhar em Votorantim. Foi sempre tirar o bonde de fora. Foi uma briga para tirar o bonde de fora, né? Agitamos lá, a polícia, para querer pôr os ônibus. Mas queriam que nós pagasse os ônibus, aí nós não pagamos. Os que entraram depois aí começaram a pagar. Eu fiquei até o último dia trabalhando com me dar um passo para mim ir e voltar sem pagar o ônibus. Que Votorantim era como se fosse um bairro operário, era distrito de Sorocaba. Quando eu cheguei aqui não tinha nada, era uma vila. A partir de 1890 é que o Banco União, enfim, os capitalistas da época construíram a primeira fábrica, produção de chita, construíram a linha férrea e a estaçãozinha de Votorantim, né, com a estrada de ferro Votorantim-Sorocaba, e começaram a construir o bairro da Chave e, logo depois, o bairro da Barra Funda. Para trazer operários aqui. Os operários vinham aqui, ganhavam a casa de graça e trabalhavam na Votorantim, né? Porque alguma coisa que você tinha aqui não era do município, era da fábrica. Votorantim era uma cidade pequena, tinha só aqui a Chave, Barra Funda, o rio acima. Lá do rio, aqui no centro, era uma trilha. E Sorocaba, como cidade principal, arrecadava todo o imposto do Votorantim. Quem dava atenção para Votorantim era o grupo Votorantim. A cidade era bem diferente. Até Sorocaba falava que a gente morava na fazendinha. Era completamente abandonado, né? As ruas não tinham asfalto. Se a fábrica tomava conta de alguma coisa, tudo bem, senão ficava no abandono mesmo, né? Votorantim tinha na frente da fábrica de tecidos, que era o centro da época, né, de Votorantim, tinha uma praça. Tinha os bancos, tinha o coreto onde tocava a banda. E a moçada ali era o ponto de encontro para arrumar namorados, namoradas, né? Aqui em Votorantim, o ponto de encontro da gente era no Bar do Arcuri. Era a coisa principal que tinha aí, era esse bar do Arcuri, era a mais bonita que tinha, né? Restaurante. Então lá você encontrava médico, engenheiro, operário. Quem frequentou muito a pensão eram os engenheiros da fábrica e mesmo os operários. Também ali no bar podia-se ver o comendador Pereira Inácio. Porque muita gente vinha comprar coisas no bar, né? Os que gostavam de tomar um aperitivo, vinham tomar um aperitivo. Alguém que não recebia a comida vinha pegar um lanche, né? Porque meu pai, no tempo que ele tinha barbearia, ele era amigo do Pereira Inácio, né? Ele ia lá fazer a barba e contava muitas coisas para ele. Papai era uma pessoa muito fechada, então ele era ouvidor do Pereira. Então ele ofereceu para o meu pai, se meu pai não queria montar essa pensão, que a fábrica ia dar todo o apoio para ele, e ele então montou. Então nós tínhamos o bar, pensão da fábrica, e também naquele tempo todo mundo tinha fogão a lenha, ele também tinha uma lenhadora. A pensão acabou quando a fábrica construiu o restaurante, também na década de 50. Da década de 50 a Votorantim mudou bastante. Falava, em frente à estaçãozinha tinha um jardim comprido, né? Que devido àquela bolacha champanhe, tinha o mesmo formato. Bom, a Praça da Bolacha existe até hoje, está lá. E nessa praça era tudo, era cartório, era delegacia, a casa do padre, correio. Aquele miolo de Votorantim acabou. Hoje em dia, aquele centro de Votorantim, ele desapareceu pelo próprio autoritarismo da indústria Votorantim.
em 1982 houve a enchente, a igreja teve um abalo e eles aproveitaram e destruíram a igreja e destruíram o centro da cidade de Votorantim e retomaram as terras para eles. Uma enchente que deu aqui levou tudo, sabe? A igreja, inclusive, levou embora. A enchente foi feia, viu? Aqui em Votorantim foi feia. A enchente aqui foi bem apurada, viu? Assustou muito o povo. A enchente foi um drama. Meu Deus. Duas enchentes famosas aqui. Teve a de 29, entendeu? A 29, que realmente o bairro da Chave aí ficou debaixo da água, né? E a enchente de 82, 6 de fevereiro de 82, eu lembro até hoje. A enchente de 29, ela choveu 15 dias sem parar. Então, para não entrar água na fábrica, eles arrebentaram a represa lá, dinamitaram a represinha aí da Votosserra. Aí encheu toda a vila, e a Chave, principalmente, foi o que mais foi atingida. A gente nunca podia imaginar que aquele riozinho calmo, pacato, que corre lá no bairro da Barra Funda, que é o riozinho Cubatão, pudesse causar o que causou em 82, sabe? Que morreram 6 pessoas, né? Então, mas acontece que os açudes, com a força da chuva, da água, romperam os açudes, vários deles na sequência, e veio aquela avalanche de água e barro para o bairro da Barra Funda lá, que alagou tudo, levou tudo. Mas vinha água de todo lado, aqueles botijões, o drama que estava essa rua, que todo mundo na rua limpando aquela barra. Ficam meses para limpar. Ficam meses para limpar. Aqui no quintal tinha isso aqui de barro. Só a prefeitura vinha limpar. Caminhão pipa. Caminhão pipa, porque a gente não conseguia tirar os barros. Meu cunhado tinha um bar lá na Barra Funda e sempre que ameaçavam da enchente, eles corriam lá e para pôr as coisas num lugar mais alto assim para não pegar água. Nesse dia, inclusive ela e a minha cunhada, eles estiveram lá pondo as coisas. Mas quando eles olharam para a rua, a água já estava mais de 4 metros de altura, não tinha mais o que fazer. Porque a água subiu muito rápido, em 8 minutos ela tomou conta de tudo. Então elas tiveram que subir o morro quase a pique, assim, para chegar aqui em cima, nessa rua, que era de lá de baixo. E quando eles estavam acabando de subir o morro, a avalanche desceu com tudo, por coisa de segundo, assim, que eles não morrem tudo lá embaixo. Dessas casas era tudo da fábrica, tudo. Aqui tem o armazém da fábrica, né? Então nós comprávamos tudo aí no armazém. Tinha padaria, tinha torrefação de café, tinha mantimentos, roupas. Então a gente comprava tudo aí. Tinha farmácia da fábrica, hospital da fábrica, açougue da fábrica, lojas da fábrica, a escola era da fábrica. Mas eu fui caixa do armazém também, e o meu nono era pedreiro. Ele tinha um orgulho que essa chaminé da fábrica foi ele que fez. Porque o Grupo Votorantim, ele tinha toda a oficina, ele tinha oficina elétrica, ele tinha oficina de fundição para fazer as peças para a fábrica, tinha oficina mecânica, tinha oficina de carpintaria. Eles não pagavam nada, eles faziam tudo. Nessa época que eu estava no Votorantim tinha 10 mil funcionários. E eu falava que eu Matias já na hora. Tinha 10 mil funcionários. Eu ia pedir aumento para ele, falar, mas se eu aumentar 10 centavos, quanto que aumenta para folha de pagamento da população? 10 mil funcionários, eu falava. Eles me inscreveram em curso de segurança do trabalho. Então eu fiz. Eu ia 3 vezes em São Paulo. Tinha outros lugares que pediam para a gente ir para dar aulas de segurança do trabalho. A fábrica chegou a ter, num mês, mais de 100 pessoas acidentadas. Num mês. Tinha gente lá que eu lembro que ia na seção mecânica, pegava aquelas coisas, Alemanha de ferro, punha nos olhos, ia no médico, e o médico dava 5 dias, 10 dias de afastado. E o cara saía, lavava os olhos tudo e ficava bom,
sem trabalhar. Eu ganhava 5, 6 dias de serviço parado. Tinha malandro para chuchu, né? E esses cursos de segurança do trabalho acabou com essa malandragem toda. Era coisa que a família que tinha um na guerra, porque tinha mais moços daqui, que foram para a guerra, né? Não tinha sossego, né? Era só ver combate, coisas assim, que a família já se amoitava. Eu fui com o tenente Vitor, ele falou para mim, você está sorteado, você tem que se apresentar. Falei para ele, então eu tenho que pedir demissão na fábrica lá, que eu trabalho. Ele falou, não, eles são obrigados a segurar a sua vaga até você voltar de lá. Você terminou o serviço militar, você volta a trabalhar outra vez aí. E fui embora para o exército. Depois o Brasil entrou em guerra. E depois revirou toda a minha vida. Lembro bem por causa do meu irmão, porque a gente ficou sem ele em casa. Minha mãe sempre chorava, porque havia combate, porque havia aquelas coisas mais bravas, né? Quando eu voltei, eu integrei na Votorantim, no meu serviço. E houve uma greve aí de 48, e aquele tempo tinha muito comunista aí. E sabe que enfiaram no meio dos comunistas e mandaram embora da fábrica. Cada greve minha do céu! A greve era, eles, os cavaleiros da Polícia Militar vinham aí, tacavam o sarrafo. E numa cara greve mataram um sindicalista aqui nessa esquina aí, mataram um diretor de sindicato. Eu não lembro o nome, aquele não estava trabalhando ainda, era menino. Numa greve, em 30 e pouco, mataram um diretor de sindicato. Em 48 deu uma greve muito grande aqui no Votorantim. Parou a tecelagem aqui embaixo, fiação, uma greve grande mesmo. Onde foram demitidos 101 estabilizados e mais algum não tinha estabilidade. E eu fui mandado junto com eles. Eu podia protestar, né? Porque eu era um herói, pô. Como é que mandaram eu como comunista embora ali? Você reclama um direito seu, naquele tempo era taxado. Eles taxavam como comunista, mas quando eu entrei na eles fizeram o levantamento do meu nome, se eu estava registrado em algum partido, alguma coisa, mas não acharam nada. Eu tinha até parente que saiu nessa greve e depois nunca mais conseguiu emprego também. Olha, ficou marcado por essa vida. Eu era o diretor do sindicato e era contramestre. E eles não podiam mandar embora porque eu estava velho, tinha 30 anos de serviço. Aí o Gabiru já morreu, era comunista, falava, vamos fazer um protesto, o cigarro, vamos fumar lá. Eu acompanhava, para acender o cigarro, fiquei fumando lá. Aí veio lá, acho que pneu a faca inteira. E depois a greve de 1973, da qual eu participei diretamente. Nós tivemos de greve um bom tempo, entende? Aquele já era na época do senador Hermílio de Moraes, certo? Que era casado com a filha do comendador Antônio Pereira Inácio. E o senador veio quando houve a greve aí, inclusive foi agredido com pedras, entende? Eu vi isso, eu testemunhei isso aí. E então eles, no caso, nos taxaram de comunista e subversivo. E nós fomos lá para o DOPS, só eu sei o que eu passei lá no DOPS por 4 vezes. Só eu sei o que eu passei lá. Eu não desejo nem para um cachorro o que eu passei lá. Participei não ativamente, porque eu era tímido, era medroso, entende? Não, mas eu ficava torcendo de lado, entende? Para ver como é que eram as coisas, não é verdade? Então eu vi esses amigos meus, muitos que batalharam, entende? E venceram. E nós fizemos diversos movimentos sindicalistas para aumento de salário, melhores condições de vida, até que em 73 eu fui caçado pela Revolução. E a Revolução, sabe como é? Sempre atende às denúncias dos graúdos, né, contra o trabalhador, contra o operário. E eu fui caçado meus direitos políticos por 10 anos. Política partidária e política sindicalista, por 10 anos. Bom, eu acho que o Votorantim cresceu no momento que emancipou, certo? Não com as indústrias. As indústrias realmente era realmente uma fonte de emprego para todo mundo, mas
Votorantim começou realmente a desenvolver, prosperar tudo no momento que emancipou, no momento que foi criada, né, os outros órgãos públicos, aquela coisa ali, realmente o Votorantim começou a emancipar, começou a ficar totalmente independente, começou a crescer em todos os setores, né? Mas depois que se tornou cidade, isso aqui foi crescendo, onde chega hoje, entende? Então, e como falei, a Folha foi acompanhando esse crescimento, foi registrando isso em suas páginas, e hoje, com certeza, ela arquiva, dentro desse período de 29 anos, ela tem em seus arquivos toda uma história vivida pela cidade no seu dia a dia. Aí ela se expandiu. Valeu a pena a gente lutar. Hoje tem avenidas bonitas, cidade bonita e vai crescer. É uma cidade que tem muito futuro, Votorantim. Votorantim realmente desenvolveu muito, né? Prosperou muito, né? Hoje nós vemos aí todas as ruas asfaltadas, iluminadas, né? A saúde de Votorantim é excelente, né? E as escolas, nossa, a escola cresceu, todo o bairro hoje tem uma escola, tem um posto de saúde, tem uma creche. Agora, nossa, agora Votorantim está uma cidade, né? Acabou. Era assim. Emoção. Então são situações que ficam na memória, não tenho dúvida. Resgata um pouco a vida da cidade, né? Eu ainda estou aí. A pessoa que não conhece o passado não tem futuro, né? O Votorantim cresce e aparece. Para você ver o que era Votorantim. Então faz muito tempo. Como eu era bacana se eu tivesse meu avô, minha avó, meu nome, minha nona, meus pais, minhas tias, para a gente ver, fazer um resumo da vida hoje em relação ao de ontem. Hoje é no tempo de moleque. E precisa, memória, né? As memórias de Votorantim. E Votorantim é meu Votorantim mesmo. É só por assim que é meu Votorantim. Nesse meu Votorantim. Minha terra tem encantos, tem belezas naturais, tem jardins, frugais recantos, nas indústrias sem potência, tem vilas das flores. Tem escolas, luz da ciência, dos esportes tem laurel, os seus olhos
agora é o manancial, fonte de riquezas. O seu clima é tropical, é um pedaço do Brasil, e por isso com